Você sabe a importância da alimentação para manter a nossa saúde e bem-estar? É isso que vamos ver na reportagem. A discussão entre saúde mental e alimentação vem ganhando cada vez mais destaque. Afinal, a gente sabe, né? A alimentação é fundamental para a saúde física, mas ela impacta também diretamente na saúde mental e emocional das pessoas. Quem vai explicar melhor agora aqui pra gente é a nutricionista Bruna Sardanha, aqui do Hospital Santa Catarina. Bruna, me explica então como a alimentação impacta na saúde mental e emocional de cada um. Então, a nutrição ela tem um papel essencial para a formação dos neurônios e neurotransmissores. Então, é como se fosse uma receitinha de bolo. Se não tem um nutriente, vai faltar na produção. A mesma coisa a produção de serotonina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar. Então, faltando algum dos nutrientes para a formação do que a gente precisa para o nosso cérebro, vai impactar diretamente na nossa saúde mental. E também é importante a gente ressaltar que hoje, cada vez mais, a ciência mostra a relação do eixo intestino e cérebro. Então, se o nosso intestino está com uma microbiota muito ruim, está toda desregulada, vai impactar diretamente no nosso cérebro, porque ele envia neurotransmissores a partir dali, então vai acabar impactando na nossa saúde mental. Existem nutrientes essenciais para o equilíbrio mental, como o complexo da vitamina B, por exemplo. Com alimentos como carnes, cereais, arroz integral, vegetais verdes escuros, também a vitamina D, que ali a gente consegue mais pela suplementação, né? Mas também pelo óleo de bacalhau, gema de ovo, cogumelos também. A gente tem o magnésio, que também a gente encontra nas carnes vermelhas, nas castanhas, nos cereais integrais, nas sementes. Ali que a gente encontra os principais nutrientes que auxiliam na saúde mental. E quais tu indica que são ideais para serem evitados? Então, a gente percebe que a alimentação inadequada, ela tem um fator estressor para o nosso corpo. Então, a gente vê que o uso de cigarros, bebida alcoólica, produtos processados, produtos prontos de mercado, vão afetar muito na nossa microbiota intestinal e logo também vão afetar na nossa saúde mental. O impacto da alimentação em transtornos mentais é grande, principalmente em problemas como ansiedade e depressão. A alimentação, ela tem esse papel de, principalmente nas clínicas, em consultório, de fazer uma alimentação personalizada. Ali, diferente da orientação geral, o cardápio personalizado, ele ajuda a fechar melhor os nutrientes que faltam para essa pessoa, conforme as preferências alimentares dela. A gente tem uma via de comunicação entre o intestino e o cérebro, que tudo que a gente ingere, né, tudo que a gente acaba digerindo, isso tem uma comunicação direta com o cérebro. Então, se o intestino, nossa alimentação não está legal, o cérebro logo sente. E com isso, né, podem vir sintomas mais de ansiedade, né? A quem nunca se sentiu mal depois de ter uma refeição muito gordurosa, né? Não só pelos sintomas físicos, assim, mas depois fica mais difícil de dormir, fica um pouco mais ligado, né? Até a questão da cafeína, de usar muito estimulante, tipo, muito chimarrão, muito energético, aumenta a ansiedade, né? Dificulta o sono. Então, tudo que a gente acaba ingerindo tem alguma ação no nosso corpo, e no cérebro não é diferente. Os sinais que uma pessoa pode estar sofrendo impactos mentais negativos devido à má alimentação podem surgir aos poucos, por isso é necessária toda atenção. A maioria dos transtornos mentais, principalmente depressão e ansiedade, são multifatoriais, então existem várias causas. E a alimentação é a partir dela que a gente vai ter os nutrientes, as substâncias que a gente necessita para fazer os neurotransmissores, essas coisas que ficam desreguladas na depressão, na ansiedade. Então, a partir do que a gente coloca para dentro, do que a gente come, do que a gente ingere, a gente vai ter o substrato que precisa para construir o que está faltando no nosso cérebro. Agora, HSC e Unimed Blumenau, somando forças para multiplicar o cuidado, apresenta um quadro Posso Completar. Agora, para completar a nossa reportagem e esclarecer melhor o assunto para você, estamos aqui com o Dr. Aislan Teobaldo Boemer, nutrólogo, médico do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Boa tarde, bem-vindo, Aislan. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com todos vocês. Acompanhamos a reportagem agora, falando da importância da alimentação, especialmente da alimentação saudável, para a nossa saúde mental. A gente consegue, com uma alimentação saudável, adequada, por exemplo, reduzir o risco de doenças ou até amenizar algum transtorno
por causa do incentivo ali da produção de determinadas substâncias? Sim, a alimentação, quando ela é bem equilibrada, né, e ela consegue oferecer todos os nutrientes, sim, você consegue muitas vezes reduzir ou até prevenir o desencadeamento, né, de alguns sintomas. No caso mais comum, no transtorno mental, são os ansiosos, né, e os sintomas depressivos. Então, quando uma dieta ela consegue ser completa nesse sentido, né, você nota que essas pessoas elas realmente têm menos sintomas desse tipo de transtorno mental, ou até aqueles que já estão em tratamento para isso conseguem reduzir os seus sintomas, agregando um grande benefício aí na redução de doses de medicamento, né, e podendo levar mais saúde e mais sucesso aí nas terapias. Quando que é necessário repor algumas substâncias, por exemplo, que a gente não consegue encontrar na alimentação? Então, geralmente, se a pessoa não tiver nenhum transtorno intestinal, né, um intestino curto, ou uma redução do tamanho, uma doença inflamatória, algo mais sério, geralmente uma alimentação ela já por si só é suficiente para ganhar tudo isso. A gente está muito acostumado, assim, nas mídias, assim, né, no YouTube, né, eles dando assim, suplementar o magnésio, muito suplemento, verdade. Isso, e aqui, aí ganha um foco como se aquele nutriente único fosse o suficiente para trazer um alívio de um sintoma, quando na verdade é algo muito mais complexo e completo. Então a alimentação, desde que ela esteja bem equilibrada, né, e bem realizada, ela por si só vai oferecer todos os nutrientes suficientes. Entretanto, né, nem todo mundo é igual e a gente tem pessoas que têm doenças intestinais e aí a partir dali de exames laboratoriais, exame físico, exame clínico, né, chega-se a um diagnóstico de uma deficiência desse nutriente e aí sim ele é reposto, tanto na forma oral e em casos extremos, né, geralmente são doenças de intestino curto, aí é feita uma suplementação endovenosa, mas são casos extremos, isso é muito raro. Importante a gente tocar nesse assunto da suplementação, porque exatamente há um excesso de informação nesse sentido e um incentivo para que as pessoas até se automediquem e acabem procurando esses suplementos. Exato. E o nutrólogo é o profissional que pode orientar uma suplementação adequada. Então é importante a gente também fazer a diferença. A gente ouviu uma nutricionista na reportagem, o nutrólogo vai saber se há mesmo a necessidade de suplementar algo. Isso, o nutrólogo ele vai buscar, né, a relação entre o nutriente e a saúde humana, né, de que forma aquele nutriente em excesso ou em falta estão interferindo na saúde, desencadeando ou criando uma doença futura, digamos, né, quando ele é apenas um fator de risco. Então ele vai sempre tentar buscar isso, né, e muitas vezes quando ele chega a essa conclusão, né, a gente até solicita sempre o atendimento do nutricionista para que ele confeccione um cardápio alimentar e também ajude o paciente na educação alimentar, o que é muito importante. Eu acho que o grande foco, assim, inclusive para a população geral, é a educação alimentar. E esse é um papel muito importante também do nutricionista, que trabalha, que está sempre junto conosco nas clínicas e nos hospitais, né? E quando necessário, sim, aí vai ser feita uma prescrição de algum suplemento específico que o paciente não está atingindo. Mas geralmente tem associação de uma doença por trás. Aisla, existe uma relação com o consumo de alimentos ultraprocessados, alimentos que não são saudáveis, com a nossa saúde mental? Por exemplo, quando a gente consome demais esses alimentos, a gente esgota as nossas substâncias ou acaba eliminando elas, fazendo que elas não se multipliquem? Exato, exato. Então, assim, claro, a gente tem um perfil, né, um perfil de padrão alimentar que é realmente o responsável por um aumento de sintomas, tanto depressivos quanto ansiosos. A depressão e a ansiedade são dois transtornos que andam muito próximos, assim, né? Então, claro, a gente sabe... tem maior prevalência também, né? Exato, exato. Eles sempre andam muito próximos um do outro. Então, o excesso de alimentos ultraprocessados, né, os refinados, as bebidas adoçadas, os refrigerantes gaseificados, os sucos artificiais, né, o excesso de proteína com gordura também são grandes fatores de risco assim, para o desenvolvimento de sintomas de ansiedade, depressão. Então a gente volta para aquela retórica, né? Então se você conseguir manter um cardápio bem equilibrado como um todo, né, você vai evitar o desencadeamento dessas doenças. E sempre para o lado extremo de excesso, principalmente dos refinados, ultraprocessados, né, excesso de carne, excesso da proteína e desses açúcares, né, que a gente chama que possuem uma alta absorção,
realmente eles estão muito associados. Quando você submete essas pessoas a uma dieta mais equilibrada, você consegue atenuar ou até reduzir totalmente esses sintomas. Aislan, quando a gente não tem uma dieta adequada, a gente sente fisicamente logo os sintomas, os impactos, né? Diversas formas, doenças, cansaço e tudo mais. Da parte da saúde mental, quais são os sintomas que começam a aparecer? Bem, quando você... É basicamente o transtorno mental, o sintoma da doença em si, né? Então, na ansiedade a gente tem a irritabilidade, né? A explosividade, a redução da sua paciência, o medo de que alguma coisa vai acontecer o tempo inteiro, isso é um transtorno de ansiedade. Já no lado da depressão, né? Você tem uma redução do seu humor, acorda cansado, uma dificuldade de iniciar sentido, né? exatamente alguma coisa, né? E, claro, às vezes isso acaba sendo focado no próprio alimento em si, tá? Mas muitas vezes o alimento, ele não chega a ser totalmente o culpado daquilo, mas aquela situação que envolveu o alimento, entendeu? Pode deslocar aqueles sentimentos para aquilo ali. O paciente, às vezes, acha que o problema está na própria alimentação, quando, na verdade, é algum comportamento dela que está alterado. Por exemplo, a pessoa ela fica nervosa ou ansiosa sempre que vai se alimentar. Talvez ela não esteja no momento ideal de alimentar, aquele ambiente não está bom para ela. O nosso comportamento e os nossos hábitos impactam também, né? Diretamente. Então, assim, com quem você vai se alimentar, quando, como, se eu passei uma onde sensação você de raiva, eu estou angustiado, aquele alimento não é processado da mesma forma. Aquele alimento não é que ele não vai ser processado, ele vai ser digerido, porque é uma coisa química, entendeu? Mas a sua emoção não está alinhada para aquilo e isso interfere. Então, muitas vezes a gente tem um trabalho ali do psiquiatra e do próprio psicólogo nos ajudando a diagnosticar isso, a visualizar. Isso é bem importante. Entendeu? Então, acaba às vezes, sempre que eu como me dá uma cólica, uma dor de barriga, algo ruim, me sinto mal, até tem vômito, mas na verdade não foi o alimento em si, foi a situação em volta, aquele meio social que está em volta daquela pessoa que gerou aquele transtorno. Isso às vezes antecede a própria alimentação. Muito. Então, o correto alinhamento desses sentimentos, né, faz com que você realmente aproveite o alimento em tudo aquilo que ele pode nos dar, inclusive sabor e prazer. Entendeu? Que é como deve ser, né? Que é como tem que ser. A alimentação ela tem que ser prazerosa, ela tem que trazer benefício para o ser humano. É um instinto muito primitivo o ato de se alimentar. Então ele tem que estar muito alinhado e ele tem que obrigatoriamente nos trazer prazer. Nossa, isso faz muito sentido mesmo. Muitíssimo obrigada pela presença aqui, Aislan, no nosso quadro Posso Completar, complementando as falas então que tivemos da nutricionista e também na área da psiquiatria. Muitíssimo obrigada pela presença. Até!